dia antes de eu receber o batismo com o Espírito Santo, eu passei uma experiência horrível. Também teve tempo. Horrível. Foi tão horrível que eu estava na minha casa. Naquela época eu estava ainda naquela, como contei domingo no culto, né? Naquele barraquinho de madeira ainda, que havia perdido tudo por causa das drogas. Nossa vida estava recomeçando. E eu morava em 2 cômodos, um quarto, a cozinha e a porta de madeira era um barraco de madeira. E não tinha fechadura, era tramela, sabe aquela tramelinha que você bate assim e levanta? E como eu havia saído das drogas, eu saí do caminho das drogas, mas eu saí com muita pendência no tráfico. E aí eu fui para casa e meu filho, que hoje tem 28 anos, o Lucas, ele tinha 3 anos de idade. Ele falou para minha esposa, para Paula, falou, mamãe, eu não quero ficar aqui nesse colchão, porque tá vindo uma mão aqui me pegar. Aí eu falei, é coisa de criança. Eu falei para ele, dorme lá com a mãe, eu vou ficar no seu colchão. Então era 2 colchões no chão. E eu fui deitar no colchão dele. Quando eu estava começando a dormir, o rádio estava ligado, eu ouvi que abriu a porta da cozinha. E quando eu vi abrir a porta da cozinha, me arrepiou dos pés à cabeça, um arrepio horrível, aquela sensação de morte. E eu falei, eu vou morrer, me acharam, vão me matar. E eu só pensei naquela passagem que Jesus estava no barquinho com os discípulos e eu só, no meu espírito, falando, Senhor, não deixa eu morrer. E daqui a pouco tinha uma outra porta para entrar no quarto, que também era de tramela, abriu e tinha uma corrente na porta, bateu a corrente e eu só fiquei ali esperando receber um tiro, alguma coisa. Quando de repente, pastor, pisaram na minha cabeça, diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu conto isso. Pisou na minha cabeça e veio uma baforada quente no meu ouvido, fez assim, ó. E eu só peguei uma força e levantei. Quando eu levantei e acendi a luz, não era ninguém. Uau. Não era ninguém no meu quarto, só que a Paula sentiu e falou, o que foi isso? Naquele dia, na terça-feira foi isso. Na quarta-feira, quando eu levantei para trabalhar, eu não tinha mais alegria, eu não tinha mais vontade de ler a Bíblia, eu não tinha mais vontade de nada. Eu só chorava, eu fiquei em pânico, eu fui para o trabalho, eu não queria que anoitecesse. Por quê? Porque eu já estava pensando naquela experiência ruim. Pastor, como Deus é maravilhoso, como o Espírito Santo é maravilhoso. Eu cheguei em casa do meu trabalho, 4h30 da tarde, bateram lá na porta lá do barraco. Quando eu fui abrir, era um amigo meu que eu não via há muitos anos. E ele foi usuário de droga comigo, na época. E ele olhou e disse assim, Paulo, eu estou sabendo que você se converteu, paz do Senhor. Eita glória. Aí eu falei, você se converteu também? Eu converti. Eu vim aqui hoje, eu estava na minha casa e Deus mandou eu vir aqui hoje fazer um convite para você ir na minha igreja. Não tinha culto na minha igreja aquele dia. Eu falei assim, meu irmão, eu estou precisando muito, pode passar aqui que eu vou. E eu fui. Eu fui com ele. Quando eu cheguei na igreja, eu estava triste, o louvor tocou, eu não era mais aquele Paulinho cheio do fogo. Eu estava para baixo, igual o senhor, triste. O que aconteceu? No meio do culto, o pastor terminou de pregar, saiu andando no meio da igreja. Quando ele passou por mim, eu senti um vento quente passando perto dele. Aí ele voltou e disse, uma igreja tinha mais de 1000 pessoas no culto, ele não me conhecia. Ele passou, voltou e falou assim, fica de pé. Mano, eu fiquei de pé assustado, né? Aí ele falou assim, ó, Deus me revela que nesta noite anterior, Satanás enviou demônios na sua casa, no seu quarto, para roubar sua fé, sua alegria e para tirar um grande presente que Deus ia entregar hoje. Abre a tua boca. Quando eu abri a minha boca, eu fui batizado com o Espírito Santo. Oh, aleluia! Eu fui batizado com o Espírito Santo e a Paula começou a falar em línguas também. E nós voltamos e eu voltei para casa. Eu saí com medo. Eu voltei para casa igual um leão. Eu estava igual... Não tinha um filme Ghostbuster lá, o Caça-Fantasma? Eu era o Caça-Demônio. Eu queria que aquele demônio aparecesse no meu barraco, que ele ia ver, que ele ia levar. Cheio do Espírito Santo. É essa a diferença. A gente volta com uma coragem, uma ousadia, vontade de falar de Jesus, vontade de pregar. Então, assim, a nossa experiência com o batismo do Espírito Santo, ela também não foi algo apoteótico de um dia antes você estar sendo já levado para o céu, não. Eu passei uma experiência horrível.